de quem é quem gerou quem. Isso só tem importância para judeu e para árabe, para eles continuarem mantendo as brigas, os contrastes, as guerras, os supremacismos. Mas para Jesus, que é quem eu sigo, eu não sou um seguidor da Bíblia, eu sou um seguidor de Jesus. Aí você diz como? Bom, Jesus só está na Bíblia porque o imperador Constantino o colocou na Bíblia. Do contrário, você teria o Velho Testamento dos judeus e você teria um outro livro com provavelmente os 4 evangelhos, que a meu ver são os melhores e os mais sóbrios dos evangelhos. Eu já li todos os evangelhos apócrifos, nunca encontrei em nenhum deles mérito para fazer parte de nenhum cânone do Novo Testamento, e a maior parte do resto é carta de Paulo, carta de Pedro, carta de Judas, de Tiago, epístolas universais de João, Pastor, e por aí posso vai. fazer uma pergunta para o senhor? Se Claro, licença, que tem uma coisa que, quando eu comecei a escutar o senhor, eu falei, o pastor Fábio Caio... Caio Fábio, perdão. Ele tem essa resposta, não uma resposta, digamos, teológica, nada disso, mas uma vez eu escutei na Índia um professor falando assim, que se Jesus tocasse na campainha da nossa casa e falasse, vem, me siga, que pouquíssimas pessoas iriam seguir. E eu, quando vi o senhor, você falando, né, o teu discurso, aquela entrevista, aquela conversa com o padre Fábio de Mello, por isso que eu troquei o nome, foi tão linda que o senhor fez ele chorar, né, e eu pensei, quem hoje seguiria, né? Eu mesmo penso, eu tô lá em casa, toco o interfone, larga tudo, abandona tudo, o futebol, abandona, seja um sal da terra, como o senhor tanto fala. Alguns deles deixaram até a mulher e foram. Então, o senhor iria, o senhor seguiria, não seguiria? Eu? Sim, eu estou seguindo a Jesus. E veio o pessoal com Constantino e declararam a Bíblia de capa a capa a palavra de Deus. Aí virou... Antigamente a gente podia dizer o samba do crioulo doido. Hoje em dia é politicamente incorreto, né? Mas eu ainda sou do tempo do Fio Maravilha. Sim. Nós gostamos de você. Não era pecado. Ficou uma loucura, porque Moisés diz mata. Aí Jesus diz não mate. Aí vem Moisés e diz, se o filho é desobediente, pendure no madeiro para que os corvos dos céus venham comer-lhe os olhos. Aí vem Jesus e diz, ame seu inimigo, ore por aquele que te persegue. Vem Jesus e diz de tudo que é diametralmente oposto. Embora o próprio Moisés soubesse que o que ele estava dando era circunstancial e não perene. Porque no final da vida dele ele disse, eu ensinei, mas vem alguém depois de mim que é maior do que eu, esse vos ensinará todas as coisas que serão eternas e que serão perenes. Aí veio Jesus, como diz o Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, que foram os judeus, e o rejeitaram. E aí o que acontece? A gente tem na Bíblia um dos problemas maiores para que as pessoas entendam o Evangelho, porque o cara chega e diz, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Só que de página a página ela não faz sentido consigo mesma. Não faz. Nem o Velho Testamento. Tem coisas do Velho Testamento antigas que ficaram obsoletas durante o curso do Velho Testamento, no passar de mais um milênio. Vieram os profetas depois do legislador Moisés. E os profetas trouxeram ideias revolucionárias em relação ao que a lei de Moisés previa e dizia. Então até o próprio Velho Testamento tem essas contradições dentro dele próprio. Agora imagina quando chega Jesus. Jesus chega e diz, não vos vingueis a vós mesmos. Moisés dava permissão para vingança. É olho por olho, dente por dente, como disse Mahatma Gandhi, no fim de tudo, todo mundo cego e banguela.
Porque eu arranco um olho teu, você arranca o meu, e assim vai, a gente fica cego, eu tiro os teus dentes, você tira os meus, todo mundo cego e banguela. É a não solução para a relação humana. Vem Jesus e dispare o processo. Quebre isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não se vingue. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas na consciência dele. Que lindo. Se a consciência dele não mudar, não tem nenhuma ação externa que vá ter qualquer significado. Aí, no auge do Império Romano, vem Jesus com a opressão romana presente no mundo inteiro, inclusive em Israel, e onde os grandes inimigos eram os romanos, exceto para os judeus, que eram mais tolerantes para com os romanos do que para com os samaritanos, os irmãos samaritanos, que tinham se miscigenado. Eles odiavam mais os samaritanos até do que os romanos. Aí Jesus pega e diz: ore pelo seu inimigo. Ele está mandando orar pelo romano, pelas forças de ocupação. Quem é que chega e diz: ore pelas forças de ocupação? Isso parecia quase uma traição política. Total. Ou, se ele é teu adversário, não o trates de maneira adversária, de maneira satã, porque a palavra satã significa adversário. Não sejas o satã do teu satã. Ao contrário, abençoa-o. Se ele te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Se ele te ferir uma face, entrega também a outra. Se ele te demandar uma túnica, dá para ele também a capa. Isso aí é a antítese de tudo que Moisés ensinou e de que o Velho Testamento ensinou. Não cabe num livro só. Mas Constantino conseguiu fazer isso acontecer. Os teólogos deram um jeito de tentar fazer uma harmonização inarmonizável. E aí o que a gente tem? A gente tem os cristãos, que são seres que habitam o limbo desses testamentos. Um é um velho, e que Jesus fez totalmente, deixou claro e explícito que era um velho ultrapassado, obsoleto, caduco e esclerosado. Quando ele parte o pão e dá o vinho para os seus discípulos, o que ele diz? Eis a nova aliança no meu sangue. Porque aquela aliança antiga de Moisés tinha caducado. A aliança agora não era mais necessário sair comprando ovelhas e cabras e bois e bezerros, oferecendo naquele santuário de Jerusalém com aquele moscaréu horroroso, de dia e de noite, sangue derramado. Vem Jesus e o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo uma única vez, de uma vez para sempre, numa única morte que não se repete nunca mais. Ele mesmo diz que a lei de Moisés e os profetas vigiram até João Batista, que era primo dele, que morreu enquanto ele estava indo no curso do seu ministério. A lei e os profetas vigiram até João. De lá para cá é pregado o evangelho do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus, que não é torre, que não é catedral, que não é nada disso. Ele disse: o reino de Deus está dentro em vós. É outra vez em espírito e em verdade. Não é monte, não é doutrinação, não é construção majéstica para a glória de Deus. É o que você consegue erigir de amor, de sinceridade, de verdade, de justiça, de lealdade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio no seu próprio coração. É diametralmente oposto. E aí vem Jesus depois, e na cruz, aonde João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão grega para tira
é um presente contínuo, que significa tirou, tira e tirará. Era de uma vez para sempre. Os apóstolos entenderam isso, Paulo repete isso. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que ele morreu uma única vez pelos pecados, isso não vai ficar se repetindo. A tentativa de repetir é uma afirmação de que o que foi feito não foi consumado, não foi realizado, não foi definitivo. É a relativização da cruz de Cristo que é absoluta. Acredito que Jesus é exatamente isso, é um caminho muito mais do que qualquer doutrina, qualquer templo religioso, né? Eu também acredito nisso. E uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se isso seria algo que você pensa, é quando alguém me fala assim, você tem que aceitar Jesus para chegar à salvação. E é algo que me incomoda, porque eu acho que Jesus já está em mim, e eu acho que Jesus é muito mais uma atitude. Jesus já te aceitou, né, cara? Então, eu acho ruim essa frase, eu acho ofensiva. É patética, na verdade. E coloca na mão do ser humano a decisão acerca de coisas que não estão nas mãos de nenhum de nós. E quando Jesus morreu na cruz, a penúltima palavra que ele disse foi: está consumado, está pago. No termo grego do Novo Testamento é a palavra tetelestai, que era uma palavra usada juridicamente quando uma pessoa era presa e colocada numa cela, colocavam ali, pendurado na porta da cela, todos os crimes pelos quais aquele indivíduo tinha sido justiçado e pelos quais pagava. Quando ele cumpria a pena toda, ia lá um oficial de justiça e colocava um imprimatur romano dizendo tetelestai, ou consumado está, significando dizer que por aqueles crimes, pecados, erros e maldades, ele nunca mais pagaria nada na vida, já estava pago. E o que Jesus fez na cruz foi justamente isso, ele te aceitou, ele te abraçou. Ele começa o processo inteiro da cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Começa perdoando a ignorância, a desinformação, a dureza de percepção, a deficiência cognitiva de qualquer natureza. Perdoa-os. E também pedindo isso para os romanos que estavam pregando na cruz. E ele sabia que para eles aquilo era só uma liturgia. Não era um ato de maldade, era uma liturgia de execução romana. Porque os romanos, nos dias de Jesus, chegaram a fazer coisas do seguinte tipo: botarem de 500 a 1.000 corpos, vindos da Galiléia até Jerusalém, com intervalo de alguns metros ou meio quilômetro, com um crucificado posto. E o cara levava dias para morrer, porque morria de sufocamento, né, horroroso, para que todo peregrino que passasse da Galiléia dos gentios até Jerusalém visse aquele espetáculo, aqueles outdoors de crucificados e dissesse: eu é que não vou brincar com o Império Romano. Agora, Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e como diz o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 2, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí, crente não aguenta isso. Crente morreu pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, não. Tem grupos teológicos que pegam João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e dizem que só tem validade para aqueles eleitos especiais de Deus, o resto está ferrado. Naquele crê, né? Ou aquele que foi eleito para crer, também num fatalismo absolutamente horroroso. Então, o que a gente chama de cristianismo é o pior inimigo do Evangelho. É o pior adversário de Jesus. O pior diabo de Jesus é o cristianismo.
que é a contradição em todos os termos daquilo que foi feito e que o Evangelho narra como estando consumado. Como Jesus disse, pois eu não vim para abolir nem a lei, nem os profetas, nem para tirar nenhum tio da lei. Eu vim para cumpri-la. Então ele não estava ali para fazer remendo de pano novo em veste velha, nem para colocar vinho novo em odres velhos. Ele veio foi para cumprir, ele é o único que cumpriu. Moisés não cumpriu a lei que deu aos judeus. Moisés não cumpriu, ele teve outras mulheres, ele perdeu a cabeça, ele matou gente, ele fez coisas que não deveriam ser feitas. Ele foi um legislador vítima também da sua própria legislação. Semelhantemente a ele, todos os demais. Por exemplo, Davi, que é considerado a referência do reinado messiânico de Israel, e que vem 1000 anos antes de Jesus, chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele só era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha rapidez no arrependimento. Porque besteira ele fez demais. Pastor, demais, mas ele tinha essa rapidez no arrependimento.